A Premier League vai começar e neste vídeo te trago o guia completo do principal campeonato nacional do mundo, mostrando como chegam os 20 times para a temporada 25-26. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol Internacional e essa é a série com os guias das ligas europeias, das principais ligas europeias para a temporada 25-26. Já está no meu canal, quem assistiu, quem acompanhou o guia do Campeonato Turco, e a gente vai seguindo. Na quarta-feira vai sair aqui também o guia de La Liga, e a gente vai produzindo aí à medida que os campeonatos vão começando, para você se preparar e conhecer todos os participantes, ver o que mudou de um ano para o outro. Certo? Então vamos falar da Premier League. Peço o seu like, peço também que se inscreva no canal. O canal está começando a ganhar mais inscritos. Peço que você se inscreva para poder estar comigo em todos estes conteúdos. Bom, então vamos começar falando do atual campeão, campeão com 10 pontos de vantagem, com uma baita antecedência, né, que foi o Liverpool de Arne Slot, com um treinador estreante, e um Liverpool que foi campeão com um elenco que tinha lacunas, né? E a equipe agora foi ao mercado para preencher essas lacunas. Então o Liverpool chega muito reforçado para essa temporada, né? A gente ainda tem como grande destaque o Mohamed Salah. O Salah foi líder de gols, artilheiro da temporada, líder de assistências, jogador que mais chutou ao gol, com maior expected goals, foi disparadamente o melhor jogador da Premier League. Foi assim, principalmente o primeiro turno ali, a primeira metade foi muito forte, né? O Liverpool perdeu o Arnold, lateral direito, né, de muitos e muitos anos, né? Conquistou duas Premier Leagues, Champions, né? Foi para o Real Madrid. O goleiro reserva Kelleher, que jogou muitas vezes, porque o Alisson vem de lesões nas últimas temporadas. O centroavante Darwin Núñez, que foi para o Al Hilal. O Luiz Dias, que foi para o Bayern de Munique. E o promissor zagueiro Quansah, que era uma excelente opção de banco. Então foram perdas pesadas, todos jogadores que jogavam bastante, né? E para o lugar deles, o Wirtz veio, meia, uma contratação assim que foi uma grande vitória, mostrou muita força de mercado do Liverpool, porque era um jogador que estava praticamente certo com o Bayern até a temporada europeia acabar. O Frimpong, também do Bayer Leverkusen. O Kerkez, que foi aí um dos melhores laterais esquerdos da Premier League na última edição, do Bournemouth. O Ekitike, centroavante do Eintracht Frankfurt. E também agora chegou o Mamadashvili, que já estava certo algumas temporadas, né? Goleiro do Valência, que chega aí para ser reserva do Alisson agora, mas para ter uma transição natural e se tornar titular daqui a algum tempo, né? E o time ainda busca mais reforços, ainda tem mais dinheiro para gastar. Pode vir o Alexander Isak e também mais um zagueiro, porque o time tem muitas, tem poucas, né, na verdade, opções de zaga. Precisa de mais zagueiros, principalmente se tiver uma lesão do Konaté ou do Van Dijk. O time vai ter que improvisar, ou o Endo, improvisar o Robertson, aí começa a ficar difícil, só tem 3 zagueiros no elenco. Então eu peguei aqui essas imagens que eu vou mostrar. São referentes ao time que está no SofaScore como provável para a estreia, né? Mas em vários times podem ter jogadores para entrar ainda, e podem ter algumas modificações, mas é só para a gente ter uma base do time que vai aí jogar na temporada. Então o Liverpool está aí com o Alisson no gol, o Frimpong na lateral, o Konaté e o Van Dijk na zaga, uma excelente zaga, e o Kerkez, né? O Frimpong é um cara que vai dar muito mais passagem de corredor, porque o Arnold era mais construtor. O Frimpong é um cara que vai permitir ao Salah, inclusive, flutuar mais no campo, ir mais por dentro. O Salah vai poder aparecer em outras áreas do campo, né? Então isso pode dar uma versão diferente do jogador egípcio ao longo da temporada, com o Frimpong podendo dar esse corredor pela direita. E pode acontecer o contrário também, né? Muitas movimentações vão acontecer. No meio aqui está McAllister e Szoboszlai como volantes e o Wirtz de meia. Eu acho que na temporada o Gravenberch vai ganhar essa função do Szoboszlai. E aí está o Gakpo na esquerda, o Salah na direita e o Ekitike na frente, né? Por enquanto o Ekitike titular, teve aí uma boa primeira impressão na Supercopa, na Community Shield contra o Crystal Palace. Eu não sei não se o Szoboszlai não pode até jogar de ponta pela esquerda, né? Porque ele é um cara que chuta muito forte,
chuta muito bem de média distância e é destro, então ele pode ser esse cara que corta para dentro e bate, um cara mais fixo, enquanto o Salah do outro lado flutua mais. Pode ser, ou então ele pode ir com o Gakpo nessa função, de repente o Liverpool até contrata outro jogador para essa função, né? Eu acho que muita movimentação vai acontecer, porque até contra o Crystal Palace a gente já viu o Gakpo e o Ekitike trocando de posição muitas vezes, o que o Luiz Dias fazia na temporada passada, né? O Luiz Dias muitas vezes ele estava ali na função de falso 9, então é um Liverpool que se movimenta muito, mas assim, é um dos favoritos ao título. Não acho que é o favorito destacado, que nem eu falei no Campeonato Turco do Galatasaray, aqui eu acho que ele vai disputar o título, mas se lesões acontecerem, por exemplo, na defesa, ali na função de primeiro volante, pode ser que o elenco pese um pouquinho, mas é um time muito forte e esses reforços dão um upgrade de qualidade ao time titular. Vamos então ao Arsenal. Arsenal é vice-campeão inglês, né? E sempre batendo na trave nos títulos, né? Chegou longe na Champions, mas tá faltando o grande título, né? E o Mikel Arteta agora vai ter peças para isso. O Arsenal joga no 4-2-3-1, né? Só que com bola vira um 3-2-2-3, porque um dos laterais vira volante, geralmente o lateral esquerdo. Então é um time que tem um sistema de jogo muito interessante e é muito entrosado dentro de um treinador que sabe o que faz, né? Escola guardiolista. A gente tem como saídas o Thomas Partey, né? Que até teve problemas extra-campo e deixou a equipe. O Tierney, que era uma opção de reserva para a lateral esquerda. O Jorginho, que já é um cara que não está com tanto fôlego para a Premier League. O Tomiyasu, jogador defensivo. E o Sterling, que também é um cara que já não está mais com muito fôlego, já não estava mais entregando muita coisa. Se você for ver aí, dos caras que saíram, só o Thomas Partey era titular, né? Então, os reforços trazem um upgrade imenso em relação a quem saiu. O Zubimendi, que é um Rodri 2.0 aí, né, um novo Rodri, um cara que vem da Real Sociedade, que tem esse controle no meio-campo, né, nessa escola espanhola de meias maravilhosas. O Gyökeres, que é uma das sensações do futebol europeu, né, um cara que fez muito gol nas últimas temporadas lá no Sporting. Vamos ver como que ele vai render na Premier League, né, se ele vai conseguir manter o nível numa liga bem mais difícil. O Madueke, que muita gente pegou no pé dele no Mundial de Clubes, mas o Madueke é um cara que faz a reserva das duas pontas, né? E é um cara rápido, com intensidade, com velocidade ali, drible inteligente. Então é um cara que faz as duas pontas. Então ele é um ótimo jogador para você ter no banco, porque ele te dá opções ali para rotação de elenco, para entrar no segundo tempo, enfim. O Mosqueira chega também, jogador de defesa, e o Norgard, que é uma opção de banco, né, para você ter, porque o Norgard fez uma excelente Premier League na temporada passada no Brentford, e agora você tem ali um conjunto ali de volantes com Zubimendi, Rice e Norgard. É um elenco muito bom, né? Se você não tiver Zubimendi ou Rice, você tem um jogador intenso e com qualidade para poder ocupar essa função. Aí a gente pegando o time do Arsenal aqui para a estreia, né? Aí que você tem o Raya, você tem o Timber e o Ben White pode fazer essa função também, Saliba, Gabriel Magalhães e o Lewis Skelly, esse lateral de 18 anos com muita qualidade, né? E esse cara, ele faz esse movimento de virar volante com bola, e o Rice pode adiantar e armar o jogo junto com o Odegaard, chutar de fora da área, né? Você dá uma opção a mais ofensiva. E aí você tem no meio campo essa dupla de volantes, o Odegaard, o Saka, o Martinelli e o Gyökeres. E o Mikel Merino, por exemplo, que era um cara que estava jogando improvisado como um falso 9, agora ele vira uma opção de banco maravilhosa também, tanto como volante ali, meia, ele pode fazer a dos volantes, pode fazer a do Odegaard, pode fazer a do Gyökeres, tamanha versatilidade. Então, o Arsenal ganha em elenco. O Arsenal chega muito mais forte, pelo menos na teoria, com o mercado
que fez. Indo agora para o Manchester City, né, o time de Pep Guardiola que teve uma temporada muito ruim na temporada passada, ganhou só a Community Shield, né, e muito decepcionante, uma pontuação muito baixa na Premier League, muitos problemas de lesão também, desde que perdeu o Rodri, o time fez assim, e aí perdeu o Haaland também, enfim, não conseguiu desempenhar um bom futebol, e por isso o Guardiola, ele já aparentou no Mundial de Clubes que vai jogar um pouco diferente, né? 4-2-3-1, tudo bem, mas com dobras nas laterais, né? Ele colocou dois laterais ofensivos para os dois laterais dobrarem com os pontas o tempo todo. E aí ele fica com um dos volantes na contenção, o outro volante na construção, aí tem o Rodri e o Reinders, que eles devem jogar de duplas, um fica mais atrás e o outro ajuda mais na construção, e aí você tem um time com passagem de corredor dos dois lados. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, né? A chegada do Cherki também deixa o time mais versátil, né? E além desses que eu citei, também chegaram o goleiro Trafford, que é um goleiro bom com os pés, um goleiro jovem, né? Um goleiro que é o futuro da seleção inglesa, acho bom para todo mundo. O City tem aí uma opção de goleiro nova, um goleiro para muitos e muitos anos, e tem também aí para o Trafford, né, que quer disputar a Copa do Mundo, quer crescer aí na sua carreira. A Inglaterra sempre nunca tem uma unanimidade na função de goleiro, é bom para todo mundo, né? Acho que a saída impactante é só a do De Bruyne, né? O De Bruyne deixa o time, mas o De Bruyne já não tinha um papel tão protagonista na última temporada, ele foi até testado de volante algumas vezes, já não estava rendendo a mesma coisa, né? Então era natural ele sair. Esperava que viesse um lateral direito, porque o Matheus Nunes está jogando improvisado ali, mas por enquanto não veio, né? Desse time base aqui do City, então é isso, ó, as duas dobras nas laterais, né, com os pontas, o Haaland na frente. Aqui não tem o Rodri, mas quando o Rodri tiver, deve jogar Rodri e Reinders. Essa vaga do Cherki aí pode ser Bernardo Silva, pode ser Gundogan, pode ser ele mesmo, pode jogar alguém aberto ali pela direita, e aí Doku Marmoush fica fora. O Savinho parece que pode sair para o Tottenham. Enfim, a zaga tem diversas opções. Vamos ver se o John Stones vai voltar mesmo, né? Houve conversas aí de que o City queria liberar ele para uma transferência, não queria mais contar com ele, mas o John Stones disse que ele disse antes do Mundial de Clubes que estava apto para voltar a jogar futebol, mas o Guardiola não usou ele nem um minutinho na Copa do Mundo de Clubes, ele ficou no banco sem entrar. Então, vamos ver o quanto que vai ter de elenco aí o Manchester City, mas é um time forte que, assim como o Arsenal, assim como o Liverpool, vai disputar o título. Eu acho que até os três vão disputar em igualdade ali. É claro que variáveis podem acontecer, mas eu acho que os três vão disputar esse título ali taco a taco, tá? E eu até acho que vai ser uma das melhores disputas de título da Premier League dos últimos anos, com esses três times aí batalhando. Acho que o nível tá semelhante, mas por enquanto eu vejo o Arsenal e o Liverpool um pouquinho à frente do City. Vamos ver se o campo me desmente. Vamos para o Chelsea agora. Agora a gente vem para uma segunda prateleira aí de favoritismo, né? Uma provável, né, briga de vaga na Champions. O Chelsea tem a seguinte questão, né? O Chelsea está motivadíssimo, né? Porque ganhou a Copa do Mundo de Clubes. Acho que o Maresca agora ganhou um outro ar. Ele era muito contestado lá pela torcida, mas depois que ganhou de 3-0 do PSG na final, mudou. Agora ele tem mais tranquilidade para trabalhar. Isso é um ponto bom, mas o Chelsea tem a questão do cansaço, né? O Chelsea, como ele chegou na final do Mundial, ele teve férias muito curtas, né? Se você pegar o Liverpool, os jogadores jogaram pela seleção, saíram de férias no comecinho de junho, os jogadores do Chelsea saíram de férias no meio de julho. Não puderam fazer uma pré-temporada ideal. Então, vamos ver como que ele vai conseguir aí, além de administrar essa preparação mais curta, também administrar mais jogos difíceis, porque assim, o Chelsea, a gente não pode esquecer que na temporada passada ele conseguiu a vaga na Champions na última rodada, né? No jogo contra o Nottingham Forest, então foi ali no sufoco, sempre ali tudo equilibrado. E o Chelsea, ele basicamente jogou só a Premier League e um jogo ou outro de Copa que ele botava o time titular, porque na Conference era um time muito alternativo, pouquíssimos titulares jogavam.
jogou com o time titular só a final. Ele foi até o segundo jogo da semifinal da Conference com um time muito mexido. Então, foi uma temporada com muitas semanas livres para o time titular se preparar, se recuperar de um jogo para o outro. Agora, com a Champions, isso não vai acontecer. O Chelsea está na Champions League, ele vai ter jogos muito mais duros, e isso certamente vai exigir mais do elenco e pode dificultar muito aí a disputa da Premier League. Por isso que eu acho que o Chelsea não está na briga pelo título, tá? As saídas mais importantes do Chelsea, o Madueke, né, que eu disse, foi para o Arsenal, e o Dewsbury Hall, que foi para o Everton. Chegadas. O time fez um bom mercado, investiu muito, né? Trouxe o João Pedro, que já fez um grande cartão de visitas aí no Mundial. O Gittens, jogador ponta do Borussia Dortmund, joga mais ali pela ponta esquerda. O cara que está de olho em seleção também, afinal, essa temporada é a temporada pré-Copa do Mundo. O Rato, lateral esquerdo lá do Ajax, jogador holandês, uma alternativa aí de elenco ao Cucurella. O Estevão, que veio do Palmeiras, jogou contra o Chelsea, deve ficar na equipe já, não deve ser emprestado. E o Dilap, atacante, e o Essugo, volante. Então, o time fez um ótimo mercado, deu uma reforçada nesse elenco, né? E se a gente for olhar aqui o time, a gente tem aqui, né? Esse 4-2-3-1, que igual o Arsenal, um dos laterais vira meio-campista com bola, aí forma aquele quadrado ou losango do meio-campo, né? Aqui a gente tem, então, o Sanches. O time não conseguiu contratar um goleiro até aqui, né? E talvez o Sanches, pela final do Mundial, consiga ganhar mais uma oportunidade nessa temporada. Reece James, aí na zaga o Colville deve entrar, mas tem essas opções, né? Tem o Tozin, tem o Chalobah, você tem o Achampong, que pode fazer a lateral direita também, um jogador jovem, com qualidade, e o Cucurella ganha o Rato aí como sua opção de banco. Aí no meio você tem o Caicedo, você tem o Enzo, você tem o Andrei no banco, o Essugo, o Cole Palmer fazendo a função de meia, com o Enzo podendo substituir quando ele não está. Vamos ver como vai ser a temporada do Cole Palmer. O Cole Palmer teve uma temporada de muitas oscilações, altos e baixos, e mesmo assim foi top 10 em gols, um dos caras com maior expected goal, mesmo numa temporada abaixo. Imagina se ele fizer uma grande temporada, né? Aí você tem o Pedro Neto, o Gittens e o João Pedro. Eu acho que é um elenco que ainda tem poucas opções de banco, tá? Ainda é em alto nível, eu digo, né? Vamos ver como que o Estevão vai se adaptar à Premier League, se o Estevão vai conseguir fazer diferença entrando nos jogos, tendo oportunidades. Então é isso, vamos ver como é que o Chelsea vai disputar. Eu acho que briga por vaga na Champions. Agora, indo ao Newcastle, né? O Newcastle é um time que decepcionou no mercado até agora, né? Vamos ver se até fechar a janela eles trazem mais jogadores, mas eles trouxeram basicamente o Elanga e o Ramsdale, que é um goleiro que pode disputar posição ali com o Pope, né? Mas chega mais para o lugar do Dubravka, a reserva, que foi embora. E aí foi embora também o Longstaff, que é um jogador que jogava bastante, era o reserva do meio campo, o Callum Wilson, que já não tinha mais muitas oportunidades de centroavante, e o Isaac tem muita chance de sair. Até quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que o Isaac tenha saído, né? E assim, é uma temporada que vai ter Champions League, vai exigir muito do elenco do Newcastle, né? E aqui a gente vê uma formação, que é o provável da estreia, com o Gordon de falso 9, para você ver como a coisa está complicada para o Newcastle, né? Na temporada não vai ser assim, eles vão... se não conseguirem manter, convencer o Isaac a ficar, porque o Isaac que quer sair, que está forçando a saída, eles vão ter que trazer algum 9, só que eles já perderam a batalha pelo Ekitike, perderam a batalha pelo Sesco e não estão conseguindo trazer um 9, até de um nível menor. Então, com essa dificuldade, né? Nem o atrativo Champions League está conseguindo fazer o Newcastle ser esse chamariz. Então, acho que laterais o time está bem servido, né? Você tem o Livramento, que faz as duas laterais, o Trippier, que faz as duas laterais, e o Hall, que é um ótimo lateral esquerdo, que também está de olho em vaga na Copa do Mundo. O Charlie Burn é uma zaga veterana. Eu acho que falta profundidade de elenco na defesa, né? Aqui a gente não tem o Murphy nessa escalação, mas o Murphy é um cara que teve ótimos números na temporada, aposto no crescimento dele mais essa temporada ali para jogar nas pontas. O Elanga é um jogador que foi muito bem no Nottingham Forest, jogador rápido, jogador que em transição é muito difícil de parar, e se ele continuar evoluindo, o Newcastle conseguiu um ótimo reforço, né? Então acho que ele pode fazer a diferença, né?
Aí o Gordon, teoricamente, deve jogar na ala esquerda, é um ótimo jogador, um jogador que ajuda na recuperação de bola, um jogador, apesar de ser inglês, catimbeiro, né? Arruma bastante confusão. E você tem um meio-campo bom, né? Com o Joelinton, que é um jogador mais de força, e aí o Bruno Guimarães, que tem muita intensidade, tem um passe longo muito bom, e o Tonali, que é um maestro, um organizador de jogo. Falta o centroavante. Vamos ver o que o Newcastle vai conseguir fazer no mercado. Mas assim, acho que briga por vaga na Champions e olhe lá, viu? Porque vai ter a Champions League junto, vai ser uma temporada muito difícil para esse elenco do Newcastle sustentar todas as competições. Talvez ele acabe ficando fora da briga pela vaga da próxima Champions por conta do número de jogos difíceis que ele vai ter. Bom, vamos de Aston Villa agora, né? Acho que seguimos na briga por vagas em competições europeias. O Aston Villa, do Unai Emery, fez aí uma ótima Champions, quartas de final, né? Tem a saída do Rashford, que estava emprestado, acabou o empréstimo, e trouxe jogadores como o Wesson, atacante do Nice, o Zé Pequeno Redmond, do Feyenoord, o Buendia do Leverkusen, o Alex Moreno. Então, é um time que fez um mercado modesto, não conseguiu investir muito no seu mercado, né? Então, aí acho que o Morgan Rogers é uma excelente opção de meio campo ainda, um cara que dá muita assistência e joga nas pontas também. O Oli Watkins, agora ele não vai ter o Rashford para revezar, e é um cara que teve uma lesão grande na temporada passada, pode faltar reposição para ele, a altura, né? O jogador chegou, mas vamos ver se a altura. Gosto do Consá, zagueiro, perdão, né? O Consá, zagueiro da seleção inglesa. Esse meio-campo tem bastante intensidade, né? Com Tielemans e Camará, tem o Onana no banco também. Enfim, mas é um elenco, eu acho que eles vão ter que pesar muito ali a questão. Pô, a Liga Europa vale a pena colocar na fase de liga titular todos os jogos? Isso pode comprometer na Premier League, né? O Nottingham Forest, que também vai estar na Liga Europa, né? Ele é um time que acabou perdendo alguns jogadores nesse mercado, né? O goleiro Carlos Miguel está de saída, goleiro reserva, o Elanga, como eu disse, saiu, o Danilo Ramon Sousa indo para o mercado brasileiro, né? Eles trouxeram o Ndoye, que é uma reposição muito abaixo, apesar de não ser mau jogador, mas para o Elanga é uma reposição muito abaixo. Trouxeram o Igor Jesus, atacante do Botafogo, o Jair também zagueiro do Botafogo, né? Acho que deu uma diminuída na qualidade do elenco, mas ainda tem bons jogadores, né? O Milenkovic teve uma ótima temporada junto com o Murilo, uma dupla de zaga excelente, né? Principalmente na primeira metade, muito boa. Gosto muito do Elliot Anderson, volante, campeão da Euro Sub-21 com a seleção inglesa. E você tem o Hudson Odoi, que já é um cara que a gente pode falar que é experiente, rodado na Premier League. E acho que a grande vitória aí foi manter o Gibbs White, né? O Gibbs White estava certo, o Fabrício Romano deu um here we go dele lá com o Tottenham, eles conseguiram segurar, e o Gibbs White, ele é um cara que também faz diversas funções no meio campo e é o dono do time, né? É muito importante tê-lo, mantém a força do elenco. Vamos ver como é que vai ser essa briga Chris Wood e Igor Jesus. O Igor Jesus pode até jogar em uma função diferente, eles podem jogar em dupla, né? Vamos ver como que o Nuno Espírito Santo vai encaixar, mas vai ser interessante. Um cara que é um centroavante mais parrudão ali, com anos e anos de Premier League, e o Igor Jesus, um jovem talentoso que chega agora. Vai ser uma briga muito interessante por posição. Indo para o próximo time, a gente tem o Brighton, né? Que não conseguiu disputar competições europeias, classificar para competições europeias, mas é um time que se tornou o que era Porto e Benfica no passado, digamos assim, né? O time que contrata jogadores, especialmente na América do Sul, barato, vai lá, desenvolve-os dentro do cenário da Premier League e vende para os grandes clubes. E o Brighton, ele tem um serviço de scout muito bom. E para essa temporada, ele mais uma vez investe em jogadores aí, né? Ele traz o centroavante Costoulas do Olympiacos, traz o De Kuiper, lateral do Bruges, da Bélgica,
traz o Watson ponta, destaque do Sunderland na segunda divisão, o Coppola, zagueiro do Verona, e o Young Won, sensação lá do campeonato sul-coreano de 18 anos, atacante. Vamos ver quantos desses vão virar e vão aparecer depois em Liverpool, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Barcelona. Vamos ver o quanto que eles vão desempenhar, né? Mas eles perderam o João Pedro, perderam o Stupinan, perdeu o Adingra, né, que é um jogador importante ali de elenco na ponta esquerda, o Barco, então algumas mudanças aí no time do Fabian Hürzeler. Mas o Brighton é um time competitivo, acho que vai seguir dando trabalho, né? A gente tem aí jogadores interessantes, gosto muito do Mitoma, ali ponta esquerda, um jogador que dribla pra caramba, né? Vamos ver como é que o novo Brighton vai se desenvolver. A gente está vendo aí a prévia do primeiro jogo, ainda não tem os novos reforços, eles ainda vão integrando aos poucos o time. Outro time que jogou uma bola redondinha foi o Bournemouth, né? A expectativa é que se mantenha numa boa posição de meio de tabela. O problema é que o time do Iraola, que é um baita treinador, né, que fez o Bournemouth jogar um futebol bonito, de qualidade, competitivo, o problema tá ali, ó, no lado esquerdo da defesa, né? O time perdeu seus dois melhores jogadores, né? O time se destacou e acabou perdendo o Hausen para o Real Madrid, zagueiro, que, pô, faz muita diferença não ter um cara com poder de lançamento, com poder de cobertura do Hausen, que é um dos melhores zagueiros, já dá para falar que é um dos melhores zagueiros do futebol atualmente, né? E o Kerkez, lateral esquerdo, que foi para o Liverpool. Então, são perdas muito grandes, mas ainda é um time com bons talentos, né? Você tem o Alex Scott, que fez a dupla com o Elliot Anderson na Euro Sub-21, que a Inglaterra foi campeã, né? Em julho, perdão, no comecinho de julho. Aí você tem ali o Justin Kluivert, jogador que já é titular em vários jogos da seleção holandesa. Você tem o Evanilson, que é um cara que está jogando bem, né? Que tem qualidade. Então, você tem jogadores que finalizam muito a gol, é um time que chuta muito pro gol. Então, o Bournemouth é um time interessante para a gente acompanhar, né? Vamos ver se sem Kerkez e Hausen ele consegue se manter no top 10 da Premier League, né? Repetir esse nono lugar da Premier League. Chegou o Petrovic, goleiro do Chelsea, e o Truffer, lateral do Rennes, que chega aí para substituir o Kerkez. Vamos ver se essa prospecção vai dar certo. E o time que ficou em 10º lugar na temporada passada, que a gente traz aqui, é o Brentford, né? O time que perdeu o seu técnico, perdeu o Thomas Frank, mas foi competitivo contra todos os grandes, né? Vamos ver se com o Keith Andrews, agora de treinador, eles jogam no 4-2-3-1, eles vão conseguir se manter competitivos, né? Mas eles perderam o Mbeumo para o Manchester United, ponta camaronês, jogador terceiro colocado na artilharia geral da Premier League, o Norgard para o Arsenal, e o goleiro Flecken, né? E o Issa está na mira aí do Newcastle, então pode ser que saia também. Eles trouxeram o Milambo, atacante destaque do Feyenoord na última Champions League, o Kelleher, uma ótima reposição para o Flecken, né? Goleiro do Liverpool, e o Donovan, ponta do Birmingham, que fez uma excelente segunda divisão, um jogador rápido que pode aí ser uma sensação na temporada. E o Jordan Henderson, que eu acho que se justifica, é um cara que está brigando por vaga na Copa do Mundo e é um jogador experiente, vai dar aí um ar de liderança para esse time do Brentford, né? Até com um treinador novo chegando. Então é isso, o Brentford joga aí, é uma espécie de 4-4-2, né, com o Damsgaard sendo um meio avançado, 4-5-1, né? O Damsgaard teve ótimos números na temporada passada. O Igor Thiago, centroavante ex-Cruzeiro, né, outro reforço que chega, está aí colocado como titular para o jogo da estreia no final de semana. Você tem aí jogadores em destaque também, que ficaram da última temporada, como por exemplo o Fábio Carvalho, ex-Liverpool. Então é um time interessante e que eu acredito que não vai correr riscos, não. Acho que vai ficar nesse meio de tabela aí. Acho que o campeonato do Brentford é seguir fazendo jogos competitivos duros ali contra os grandes times e somando seus pontinhos na tabela. Fulham, agora, né, que não teve nenhuma saída significativa e trouxe só o Leconte, goleiro experiente do Montpellier. Então,
O Fulham mantém a base, o que é positivo, né? Mantém o treinador Marco Silva. Acho que fez uma temporada bem competente, se manteve com tranquilidade na primeira divisão, fez jogos duros também contra times grandes, né? Na Premier League o nível é muito grande, né? Então isso acontece muito dos times médios fazerem jogos difíceis contra os times do topo da tabela. Então, acho que o Fulham chega forte para a temporada, né? A gente tem o Leno, goleiro experiente, o Anderson, tem uma estatística muito interessante dele, que assim, se você olhar nas estatísticas da Premier League, jogadores que mais acertam bolas longas, essa é uma estatística dominada por goleiros, né? Até porque eles estão sempre ali lançando, fazendo os lançamentos diretos, né? Ainda mais os goleiros da Premier League, que treinam muito com os pés. Só tem um jogador que está ali no top 10 da última temporada que não é goleiro, que é o Anderson. Então é um cara que tem uma bola longa muito boa. Eu gostava muito dele desde a época do Crystal Palace, um zagueiro dinamarquês de muita qualidade. Ele dá muita segurança, além dessa qualidade com os pés, muita segurança, bola alta, né? É a defesa do Fulham. Você tem o Sessegnon, lateral experiente, né? Ele passou por vários clubes. O Sacha Lukic é um volante com intensidade, com bom passe. O Raul Jimenez, que é um centroavante bom. Você tem o Muniz também, brasileiro, que entra bem, faz uma boa rotação. O Smith Rowe, que é um jogador de qualidade boa. Assim, é um time mediano, mas que entrega competitividade, se defende bem. Então, acho que o Fulham deve brigar pela mesma faixa da tabela. Terminou em 11º, tentar melhorar um pouquinho ainda. Agora eu trago o Crystal Palace, né? Que time gostoso de se ver jogar, que é o Crystal Palace, campeão da FA Cup contra o Manchester City, campeão da Supercopa da Community Shield contra o Liverpool. E é um time com muito talento, né? Mesmo perdendo o Olise para o Bayern na última temporada, o Crystal Palace seguiu forte. Nessa temporada ainda não teve nenhuma saída, mas assim, pode ter, né? Bom, a janela pode ser cruel até ela se fechar, e aí pode perder o Eze. Seria uma perda significativa. O Arsenal está querendo contratar o Eze. Pode perder o Guerre, zagueiro. O Liverpool está tentando contratar ele. Eu não sei se alguém pode se interessar ainda pelo Andy Wharton, que é um jogador assim de altíssimo nível, muito jovem, né, que se encaixaria em grandes equipes do futebol mundial, mas por enquanto não saiu ninguém. Isso é ótimo. Chegou o Borna Sosa como uma opção de banco, muito interessante ali, um banco bom para o Eze, que veio do Ajax, jogador da seleção da Croácia, e o Benítez, goleiro do PSV, sendo aí um backup para o Henderson, que está no auge da carreira, né? O goleiro Henderson está pegando demais. O time do Oliver Glasner, muito competitivo nesse sistema de 3 zagueiros, né? O Munhoz, um dos melhores laterais alas, né, da última temporada pela direita, o Michel também é bom jogador, o Wharton, excelente volante, enfim, o Mateta, um centroavante que para a proposta do Crystal Palace funciona bem. Então é um time que eu acho que tem qualidade, só que eles vão disputar a Conference também, né? E eu acho que eles vão querer esse título, vão querer disputar esse título, porque o Palace é o melhor elenco que vai disputar a Conference, se você pegar os times participantes. Então talvez isso diminua um pouco a posição do Palace na Premier League, porque ele vai tentar ganhar a Conference League, até porque ele foi rebaixado, né, por questão de multiclubes da Europa League para a Conference. Então ele tem que chegar muito longe para compensar a perda financeira. Então o Palace, ele talvez não tenha elenco para sustentar aí 2 competições, mas é um time que eu gosto muito de ver jogar, muito bem treinado. Agora, interessante, esse time pode ser a surpresa da temporada, hein? O Everton tão perseguido pela Premier League, né? O Everton, ele teve a questão do estádio, né? Teve que investir muito na construção do estádio e teve muitas perdas de pontos nas últimas temporadas na Premier League, sendo que outros times a vista é grossíssima e o Everton perdendo pontos. Temporada após temporada, 10 pontos a menos, 8 pontos a menos, isso joga o time lá para baixo. Mas assim, eu acho que eles fizeram um upgrade para o ataque muito interessante, tá? Olha, esse é grifo meu, olho no Everton. O Everton perdeu o Maupay, basicamente, para o Marselha, mas ele trouxe o Jack Grealish do Manchester City. Pô, se o Grealish tiver a fim de jogar, é um baita reforço para o nível do Everton. O Dewsbury Hall do Chelsea, que agora vai poder jogar muito mais minutos, né? Sendo titular, certamente ele vai ser uma das principais peças desse ataque. O Barry, centroavante de destaque lá do Villarreal, e o Asnul, lateral do Bayern, que é outro cara que estava
precisando de minutos. Então, assim, eu acho que era um time que tinha uma defesa interessante, mas faltava peça no ataque, né? Se a gente pegar o time que está aí para estreia na prévia, você tem Alcaraz, Nidiaé, McNeil, Beto, é um ataque muito mediano, né? Mas se você somar a boa defesa que tem com o Ganagueye de volante, o Tarkovsky, o Braithwaite é um zagueiro muito rápido de recuperação, né? Com um ataque que vai ter Disbury Hall, que vai ter Grealish, já dá, vai ter o Barry, já dá uma bela melhorada. Então, eu acho que o Everton, ele nas mãos do David Moyes aí, ele pode surpreender e fazer uma boa campanha. Agora vamos ao West Ham. O West Ham que teve uma campanha muito ruim na temporada passada, teve o problema do Paquetá, da investigação, né? Mas o West Ham ficou bem abaixo do que se esperava no início da temporada. O técnico é o Graham Potter, é um cara que está precisando fazer um bom trabalho também, porque ele surgiu como uma promessa e agora deu uma queda, né? Joga no seu sistema com 3 zagueiros. O time perde o Kudus, que é um dos seus melhores jogadores, e 2 jogadores veteranos, né, que são bandeiras históricas aí, né, o Cresswell e o Kufal. Já estavam há muito tempo no clube, né? Chega o Todibo, zagueiro do Nice, o Diouf, meia do Slavia Praga, e o Hermansen, goleiro do Leicester, além do Callum Wilson. Um mercado sem grandes destaques, né? Mas você tem um time aí com bons jogadores. Eu acho que a briga pelo meio de tabela pode ser interessante aí para o West Ham. O West Ham tem que brigar por vaga em competição europeia, né? Com os jogadores que tem, né? Pelo menos na minha opinião, né? O Keeman e o Aguerd ali, 2 zagueiros, vão fazer o trio aí com o Todibo, né? Você tem o Van Bissaka do Manchester United, você tem o Ward-Prowse, que é um cara que pega muito bem na bola, você tem o Paquetá, o Jared Bowen, que é um cara que faz muito gol, muita assistência, e é um atacante que pressiona muito bem, ajuda muito a roubar a bola no ataque. O Fulkrug, que é um fazedor de gols. Então, assim, eu acho que o West Ham precisa brigar ali, 6º, 7º lugar. Eu acho inadmissível essa posição. Falando em posição inadmissível, vamos ao Manchester United. Você deixa o seu like, você que chegou até aqui e não deixou o like, deixe para fortalecer esse vídeo. Vamos falar do Manchester United, né? De Ruben Amorim, que agora tem uma temporada completa para poder armar o time. É um cara que é muito cabeçadora, né? Tem que jogar no 3-4-3 e agora chegam jogadores que ele pede, o time investe no mercado, né? O Manchester United mantém a sua base e soma a ela o Sesco, centroavante de destaque da Eslovênia, lá do Red Bull Leipzig, o Mbeumo, do Brentford, excelente jogador, especialmente em jogo de transição, muito forte, o Matheus Cunha, jogador da seleção brasileira que se destacou no Wolverhampton, faz diversas funções, e trouxe também o Diego Leão, lateral paraguaio do Cerro Porteño, né, jogador jovem, e ainda está negociando jogadores, pode trazer o Donnarumma para o gol, né, não tem tanta confiança no Onana, e o Baleba, do Brighton, que é um jogador que é volante, mas pode jogar de zagueiro também, um zagueiro mais técnico, então é interessante, né? Vamos ver como é que ele vai armar esse time, né? Você tem a zaga aí com... Aqui tá o Luke Shaw, mas pode ser o Lisandro Martinez, se vier o Baleba, pode ser o próprio Baleba, porque ele jogou muitos jogos lá no Brighton nessa função. Aí você tem o Gart Casemiro para volante. Vamos ver se o Bruno Fernandes vai ser um jogador de volante ou se ele vai jogar no trio da frente. Você pode jogar com o Mainu aí no meio também. O Diallo e o Dorgu são aí 2 pontas, meio improvisados, né? O Diallo é um atacante jogando de ala, né? E aí você tem, vamos ver se esse ataque vai ser isso mesmo, né? Mbeumo, Sesco e Matheus Cunha, você vai ter, um deles vai ficar no banco. Acho que vai ter muita rotação, né? O interessante de ter Sesco e Matheus Cunha é que você pode mexer muito, porque o Sesco, ele é centroavante, mas ele não é só centroavante, né? Em muitos jogos ele foi um segundo atacante para o Openda, lá no Leipzig. Então, é um ataque que pode mexer muito, se movimentar. Em alguns momentos o Matheus Cunha está de 9, o Sesco aberto, até um Mbeumo entrando por dentro. Então, tem muitas opções. Eu acredito que o Manchester United vai evoluir. Ele não vai ficar nessa parte de baixo da tabela, aí, 15º lugar, não tem a menor condição. Até porque
é uma temporada só de Premier League e de Copas Nacionais, né? Enquanto os outros vão ter competições europeias, o Manchester United vai ter várias semanas livres aí, tendo só Premier League. E isso ajuda muito ao time a conseguir bons resultados. Então eu aposto aí no Manchester United ali brigando, pelo menos entre os 6, 7 primeiros. Bom, vamos ao Wolverhampton agora, né? 16º colocado na última temporada. Estava quase rebaixado. O Vitor Pereira deu uma guinada e conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento. E assim, teve perdas muito importantes, né? Perdeu o Matheus Cunha, como falado, perdeu o Etno Ri para o Manchester City e o Gonçalo Guedes foi para a Real Sociedad, centroavante reserva, né? Então, vamos ver como é que o time vai conseguir agora superar essas perdas, né? De um segundo atacante e de um lateral esquerdo. Trouxe o Lopes, atacante do Celta de Vigo, jogador que pode fazer centroavante, pode fazer ponta. Você tem aí o Arias do Fluminense, que joga ali mais na ponta direita, mas é um cara que pode fazer ala, ele tem aí uma versatilidade muito interessante, né? Pode circular até por dentro. E o lateral esquerdo, David Wolf, do AZ. Uma aposta aí, ele também pode jogar de volante, então vamos ver qual que vai ser a função que o Vitor Pereira vai utilizá-lo, né? O Wolverhampton tem aí o José Sá, né? No gol, o goleiro experiente, o sistema de 3-4-3, vamos ver se vai ser assim mesmo que vai jogar o Vitor Pereira, com o Wolf sendo ala, João Gomes e André de volante, e aí você tem aí no ataque o Larsen jogando centralizado, o Arias na direita, vamos ver se vai ser assim que o Vitor Pereira vai jogar. Mas acho que o desafio do Wolverhampton tentar superar essas perdas e se manter com tranquilidade, né? Na Premier League, os times que estão subindo estão caindo. Então, acho que o Wolverhampton tem que tentar manter essa escrita e tentar ficar longe da zona de rebaixamento. Acho que se conseguir fazer isso, já faz um bom campeonato. Quem não pode passar nem perto dessa posição é o time que ficou em 17º, né? Pelo amor de Deus, o Tottenham não pode ficar em 17º com o investimento que tem. Só que assim, o Tottenham troca de técnico, traz o Thomas Frank, teve um ótimo desempenho no Brentford e espera-se que ele consiga levar o time a uma posição melhor, né? O Tottenham ganhou a Europa League, então ele vai jogar Champions. Então, ou seja, é um calendário muito atribulado. Então o Tottenham não tem mais o Son que não estava conseguindo ter a constância e o protagonismo de antes, né? Vai jogar lá no LAFC, e o Højbjerg, que também é um jogador que foi muito importante por muitos anos, mas já estava numa linha descendente no que diz respeito à intensidade. Acho assim que é um bom mercado. O time traz o Kudus do West Ham, que pode fazer várias funções no meio campo, pode até ser ponta, né? Um ponta que cai por dentro. O Tel, atacante que estava gritando por minutos no Bayern e o Bayern não dava esses minutos, então acho que vai ser bom para ele jogar no Tottenham, acho que ele vai ter mais oportunidades. O Danso, zagueiro da seleção da Áustria, que estava lá no campeonato francês, trouxe um zagueiro croata de 18 anos, o Vuskovic, lá do Dinamo Zagreb, trouxe também outra revelação, o Kota Takai, zagueiro lá do Frontale, jogador jovem, e está tentando contratar o Savinho. Então, assim, não é um time. Não sei se consegue vaga na Champions, não, mas eu acho que precisa fazer uma temporada mais digna, né? Não conseguiu trazer o Gibbs White, então vamos ver como é que o Tottenham vai jogar. Tem essa disputa como 9, Solanke e Richarlison. O Richarlison pode até ser um ponta, como ele foi na final da Europa League. Tem a chegada do João Palhinha também, né? O João Palhinha para fazer esse meio com o Bentancur, acho que vai dar qualidade. Acho que a zaga é um ponto forte com o Van de Ven e o Romero. Você tem ali o Doug e o Spence vão disputar a vaga na lateral esquerda, o Pedro Porro, lateral de seleção espanhola. É um time ok. Vamos ver se o Thomas Frank consegue deixar o Tottenham tranquilo, conseguir ter um bom desempenho em grandes jogos, né? Agora vamos para os 3 times que vêm da Championship. Vamos ver se algum deles consegue escapar. Na minha opinião, se um deles conseguir se manter na primeira divisão, se manter na Premier League, é este aqui, é o Leeds. Para mim é o mais forte dos 3 que sobem, né? O Leeds United tem aí o goleiro Lucas Perry, né? Que é um dos reforços que chegou também o Longstaff do Newcastle, chegou o Gudmundsson, uma excelente contratação, lateral do Lille, trouxe o Sebastian Bornau, zagueiro do Wolfsburg, o Stash, volante do Hoffenheim, o Biol, zagueiro da Udinese. Então assim, o time investiu muito. Tem aí o Daniel Fark, que é um técnico rodado de Premier League, de pegar esses times pequenos da Premier League, né?
E tem aí como destaque o Daniel James, né, jogador galês. Acho que o Leeds pode sim brigar por essa vaga, de repente ali com o Wolverhampton, com algum outro time que faça uma campanha abaixo do que a gente espera, né? Mas são muitos reforços, aquela história, muitos reforços, às vezes pode demorar para o time engrenar, isso pode custar pontos, né? Mas o Leeds, vamos ver como que ele vai conseguir jogar. O Burnley, eu já acho que não chega forte, não, né? O Burnley, que é um time que é ioiô, bate e volta, né? Tá com o Scott Parker, que é um técnico ainda em desenvolvimento, né? E perdeu bastante jogador, perdeu o Trafford, goleiro, perdeu o Massengo, meia para o Augsburg da Alemanha, perdeu o Houghton Diji, atacante para o São Paulo da Alemanha, o Dara Costello, ponta para o Wigan, e o Josh Brownhill, artilheiro e líder de assistências da equipe, o meia, que é o principal jogador da equipe na Championship, está sem clube, não deve continuar. Então o time perdeu bases muito importantes, né? Trouxe o Hugo Chukwu, zagueiro, o Humphries do Chelsea, né? E o Broha, os três do Chelsea, né? Vieram, o Broha atacante albanês, o Chauaona, ponta da Lazio, veio o Marcus Edwards, né, que é uma revelação do futebol inglês no Sporting, acabou perdendo espaço, o Anthony, ponta do Bournemouth, e o Hartmann, lateral esquerdo do Feyenoord, além do Dubravka, goleiro ex-Newcastle. Vamos ver como é que o Burnley vai conseguir aí montar o seu time para essa temporada, né? O Anthony e o Edwards devem fazer a dupla de pontas aí nesse 4-2-3-1, tendo o Magibri, que é um dos craques da seleção da Tunísia, aí, sendo esse meia. E por fim, a gente traz aqui o Sunderland que subiu no playoff, no último jogo, né? Sunderland perdeu o Jobe Bellingham, né? Que está lá no Borussia Dortmund. O técnico do Sunderland é o Wesley Brice. E eles trouxeram para essa temporada o Diarra, meia do Strasbourg, jogava lá com o Andrei Santos, o Adingra, ponta do Brighton, achei um excelente reforço, o Lefé, que é um meia esquerda da Roma. Engraçado que o Adingra e o Lefé fazem basicamente a mesma função, não sei porque trouxeram os dois, né? O Taubi, ponta do Bruges da Bélgica, e o Xhaka, que eu acho que para uma situação do Sunderland, é um jogador que vai agregar demais, né? Um jogador que ainda tem lenha para queimar. Então, tá aí o sistema, pelo menos para a estreia aí, segundo o SofaScore, tá no 4-3-3, mas o Lebris gosta muito de jogar com três zagueiros também, né? E vamos ver como é que ele vai montar esse time, né? Aqui tá o Lefé jogando pela direita e o Adingra pela esquerda, mas o Lefé, a temporada dele pela Roma foi basicamente jogando ali pela esquerda. E o Xhaka vai ser esse cara do meio campo. Então, é um time que os reforços vão ser os grandes jogadores, né? Então, depende muito de encaixe. Vamos ver, vamos aguardar, tá? Mas a aposta, eu acho que Burnley e Sunderland devem voltar para a segunda divisão. É isso, meu povo. Este foi o guia da Premier League. Esses guias têm que ser um pouco mais longos, né? Espero que vocês tenham paciência aí para assistir até o final, para acompanhar. E agora eu quero saber de vocês. Quem são aí os times que você acha que vão disputar o título da Premier League? Quem é a sua aposta para título? Quem você acha que vai para Champions? Quero saber também de vocês, se vocês gostaram desse formato de guia, se foi interessante, se agregou para vocês. Deixem aí nos comentários, eu quero muito interagir, falar de futebol com todos vocês, certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.